Olá pessoal, para você que ainda não me conhece, meu nome é Ariane, eu sou psicóloga e criadora do canal Psicologia no Mundo Contemporâneo. Como eu havia informado no vídeo da semana passada sobre o coronavírus e os aspectos psicológicos da pandemia, no vídeo dessa semana eu vou tratar dos aspectos sociais a respeito dessa pandemia. E a grande frase que inspirou então a criação desse vídeo é que eu tenho ouvido muitas pessoas falarem a seguinte questão: a pandemia nos coloca no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco. Será que essa afirmação é verdadeira? Estamos todos no mesmo barco? Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Quando eu vinha pensando a respeito disso, coincidentemente ou não, eu encontrei no Facebook uma postagem, não sei qual é o autor, a fonte, porque não tinha, que dizia o seguinte: não estamos todos no mesmo barco. Quando muito, estamos no mesmo mar, mas alguns estão em iates, enquanto outros estão agarrados em um tronco. Então, é com esse pensamento que eu quero que a gente reflita um pouquinho a respeito dos fenômenos sociais que uma pandemia como essa pode acarretar para a nossa vida social. Desde já, quero me antecipar que tudo que eu vou trazer aqui como exemplo, de desafios que a sociedade pode enfrentar, não quer dizer que eu sou contrária às recomendações que a Organização Mundial de Saúde vem tecendo a respeito da questão do isolamento social, a respeito, então, da preservação da vida, que, na minha opinião, na minha formação acadêmica, como vocês sabem, eu faço doutorado, em saúde coletiva. Para mim, o direito à vida, a preservação da vida, é um direito soberano, nada mais importante do que a preservação da vida. Então, quero deixar bem claro isso desde já. Então, a despeito disso tudo, a gente teremos questões sociais que precisarão ser enfrentadas por todos nós, pelos governos, primeiro, segundo, terceiro setor, de forma solidária ou não, Daí, vamos ver como cada sociedade vai se organizar em relação a isso, mas vou trazer então 4 pontos aí que eu elenquei como os mais significativos e que mais tem a ver aí com a área psicossocial, vamos dizer assim. O primeiro deles tem a ver com essa questão realmente dessa questão econômica, É claro que todos teremos prejuízos financeiros e isso tem sido muito conversado, Mas, evidentemente, um microempresário vai ter um prejuízo financeiro diferente de um grande empresário. Um profissional autônomo vai ter um prejuízo diferente do que um profissional que tem uma estabilidade profissional, por exemplo, uma estabilidade financeira maior. Então, a capacidade de recuperação de cada um é muito diferente. Então, não estamos todos no mesmo barco, porque cada um tem um oxigênio, um meio de transporte diferente dentro desse mar da pandemia. Vamos dizer, fazendo paralelo aí com a frase que iniciou então a produção desse vídeo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que seguir as recomendações, mas é uma questão que está posta e que precisamos todos, ou deveríamos todos, pensar de forma mais solidária a respeito disso, como podemos nos ajudar, nos apoiar. Um segundo ponto, um segundo aspecto que é importante observarmos, ele está relacionado às questões de moradia e de habitação. Ele se refere à dificuldade que muitas pessoas vão ter de cumprir a recomendação do isolamento, para aquelas pessoas que são sintomáticas ou suspeitas, nos contextos de submoradias, Nós temos casas aí, pessoas que vivem em condições de extrema pobreza, condições de muita vulnerabilidade social, então casas com pequenos cômodos, núcleos de submoradia, que vão ter muita dificuldade de cumprir, então, essa recomendação. E aí, realmente, isso é um desafio que está posto, mais um desafio social, um fenômeno aí que está posto em frente, em face aí da pandemia. Um terceiro ponto que a gente pode pensar enquanto fenômeno social, enquanto desafio que está posto para além das questões médicas, que a pandemia traz, é a convivência familiar. É claro que a gente gosta de pensar de família como um lugar de proteção, de afeto, e na maioria das vezes é isso que realmente família representa. Mas família não é isso para todas as pessoas. A gente não pode ignorar que a gente tem altos índices, de violência doméstica contra criança e adolescente, contra o idoso, contra mulheres. E essa convivência, mais estreita no momento do isolamento social,
E esse momento de maior pressão, de maior estresse, né, que as pessoas estão no maior nível de limite psicológico, inclusive, pode sim trazer uma maior manifestação de violência nas relações familiares. Isso não quer dizer que a regra do isolamento tenha que ser cumprida, isso quer dizer outra coisa. Quer dizer que o sistema de proteção vai precisar estar mais atento, monitorando mais, principalmente casos que já têm um histórico, casos que estão em acompanhamento, casos suspeitos, para que se previna, então, a ocorrência de novos episódios de violência, tá? Então, o que eu tô querendo dizer é que a gente vai precisar, enquanto governo, né, em os serviços da assistência, os serviços de saúde, da segurança pública, precisam estar mais atentos a esse possível desdobramento perante uma pandemia em que as pessoas estão, né, com uma convivência mais estreita e aquelas famílias que têm uma dinâmica de mais violência podem entrar mais em choque, em violência física, em violência psicológica, em ameaça e até questões mais graves, infelizmente, podem acontecer. A gente gostaria que esse fosse um momento, né, de ressignificar os laços familiares, mas nem sempre isso é possível. A gente também não pode idealizar demais as transformações que podem acontecer durante uma pandemia. Por fim, o último exemplo que eu trago é a questão dos abusos. No momento de grande estresse social, né, de pressão que as pessoas vivem, as pessoas podem abusar de substâncias. Que substâncias, Ariane? Remédios, álcool, cigarro e drogas. Substâncias, então, lícitas e ilícitas. Ah, mas por que as pessoas fariam isso? Porque as pessoas, elas vão querer se medicar. Às vezes as pessoas usam, né, álcool e drogas, portanto, drogas lícitas e ilícitas, para aliviar sintoma de desconforto mesmo. Então, para aliviar tristeza, para aliviar ansiedade, porque tá se sentindo triste, solitária, porque tá muito estressada, porque tá muito inquieta, porque tá muito angustiada, na expectativa, né, na ilusão de que essas substâncias vão trazer, então, algum alívio e algum conforto perante toda essa situação. Isso é um cuidado, né, em termos de saúde, enfim, e de outras áreas também, porque isso pode amplificar problemas pré-existentes, né, e então é uma possível manifestação que pode acontecer também durante e pós-pandemia, e é nesse sentido que eu quero chamar a atenção que não estamos todos, né, em um mesmo barco, porque não estamos todos numa mesma família, não estamos todos numa mesma condição social, não estamos todos numa mesma casa, numa condição de moradia, e não estamos todos com o mesmo recurso psicológico, né, para lidar com essas circunstâncias. Então, o barco com que a gente atravessa essa pandemia é um barco diferenciado para cada um de nós. E aí as questões sociais, elas não são determinantes do ponto de vista, se a gente for ver isoladamente. É claro que tem outros fatores contribuindo para isso, né? Como eu disse, tem a pandemia realmente ela pode atingir a todos, mas a questão social é um dos fatores e um fator bastante importante na capacidade de recuperação e de proteção aí de cada um de nós perante um fenômeno aí que tem sido um desafio para o mundo todo, e que a posição então que eu tenho, né, que eu nutro, é que realmente vai se tornar insustentável a gente pensar isso somente em termos de governo, né? Então se é um problema social, é um problema que o governo tem que resolver. Acredito que tenha que ser uma união de esforços aí de todos os setores da sociedade, e o grande convite aí, acho, é que a gente navegue, né, e que seja a navegação o mais rápido possível, que a gente consiga atravessar esse mar dessa pandemia, né, o mais rápido possível, mas de forma mais solidária entre todos os poderes e todos os setores e forças, né, inclusive a sociedade civil, para que a gente consiga superar tão logo possível esse problema, que é um problema de saúde pública gravíssimo que a gente vem enfrentando. Muito obrigada, e espero que vocês tenham gostado. Podem deixar os comentários, sugestões, e a gente segue no próximo vídeo. Um abraço!